Olá, sejam bem-vindos a President Language no programa Carreiras e Negócios de Sucesso. E hoje nós estamos recebendo aqui uma presença super especial, professor Fischer, professor doutor em matemática e econofísica. Não é isso mesmo, Fischer? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia a todos aí, os espectadores aí. Bom dia também ao Telmo e a Luciane. Agradeço a President Language por me convidar para esse podcast, né? De fato, eu sou formado em matemática, bacharel em matemática, mestrado e doutorado em modelagem matemática computacional, com ênfase em física computacional aplicada ao mercado financeiro. E o tema de estudo e pesquisa é econofísica. Só isso. Só isso tudo, né? Não, só isso tudo, eu já fiquei assim, Não, e caramba, hoje- é o cara. E hoje o podcast é para lá de especial, porque eu estou tendo a oportunidade de entrevistar. Se vocês vão ver no vídeo, se parece comigo, é o meu irmão Fischer. Então, é uma alegria aqui dupla, né? Ter a presença dele como um grande profissional no mercado e também como meu irmão. Então, obrigado pela participação hoje aqui, viu? Não, Eu que agradeço. Legal. Não vou ficar fora dessa não, porque é meu irmão do coração, tá? Também, né, Lu? Ah, pô. Muito bom. E aí? Não, então, Fischer, a gente queria saber um pouquinho de você, como é que foi essa trajetória sua de trabalhar na academia, de desenvolver as pesquisas, de representar o Brasil lá fora com seus estudos. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Bom, eu sempre no segundo grau fui muito bom em matemática, física e química. Gostava muito de ciências exatas. E morava em São Paulo, e aí os professores falavam que era muito difícil conseguir, na época, entrar na universidade lá por conta da concorrência. E começo da década de 90, só tinha 3 especialidades nas federais, que eram engenharia, medicina e direito. E a minha ideia era fazer engenharia mecânica, eu queria trabalhar com manutenção de aeronaves. Uau! Mas Diferente, né? Total. daí eu lembro que eu matava a aula, ia para o porto de Congonhas Olha só o para detalhe. tirar fotografia de aeronaves no aeroporto. Tá vendo, alunos? Legal. Matava a aula. É, Olha, professor. gente, tá vendo, né? Mas, Muito bom. mas era para uma coisa importante. É, Ver avião chegar e sair. muito Bom, legal. Mas um professor conversando comigo e falou: é melhor você fazer matemática, porque é menos concorrido e mais fácil de você passar, uma vez que cursinho para vestibular, na época, era muito caro. Eu não tinha o acesso que a gente tem hoje e as possibilidades que a gente Não, tem a hoje, gente não né? tinha internet na época, não tinha livros, né? Uau. Assim, existiam livros, mas eles eram absurdamente caros, né? Sim. Eu estudava na escola pública do estado de São Paulo, né? Mas daí via a Belo Horizonte. Eu lembro que eu passei na PUC, na PUC MG, e saiu até publicado no estado de Minas Gerais. Antigamente publicava no jornal, quem passava no vestibular. Olha que legal. Aí eu fiz matemática, estudei matemática licenciatura, depois eu fui para Federal, da UFMG, fiz o bacharelado, entrei no mestrado em álgebra, Eita. e aí começou a vida de trabalho. Então, E assim, deu certo. em Belo Horizonte era muito difícil trabalhar, conseguir vagas em colégios, né, para poder dar aula. Mas com o tempo eu comecei a dar aula concursado em escola pública, né, do estado, depois prefeitura, depois comecei a trabalhar em cursinhos pré-vestibulares. Aí fui para um colégio, trabalhar em colégio particular, e daí eu trabalhei muito tempo, né? Depois morei fora um tempo, Pra onde você foi? morei na Austrália. Uau! chique, hein? Sonho da Sonho da galera. galera, né? É. E você deu aula lá na Austrália, particular Trabalhei, pra galera? e aí eu trabalhei com os estudantes lá da Universidade de South Australia e de Adelaide,
ou Adelaide, Adelaide, É. Adelaide. Chique. Muito bom. Austrália. Australia. Então, o esquema da matemática realmente deu certo, né? Aí eu descobri que matemática, física, né, são ciências que a maioria dos alunos worldwide, o mundo inteiro, Verdade, né, verdade. É um tem grande muita desafio, dificuldade, né? muita dificuldade. Estatística também. Então, tive a oportunidade de trabalhar muito lá dando aula de matemática, física e estatística para o pessoal das escolas de engenharia e das ciências exatas como um todo. Uau. Quando eu voltei, eu decidi voltar para academia e eu queria fazer alguma coisa na área aplicada, não queria estudar mais álgebra pura, Uhum. né? Aí trabalhei voltei, fui trabalhar na universidade, dei aula na PUC, onde eu havia estudado. Ai, que Fiz delícia. na PUC eu fiz uma especialização em cálculo avançado, né? Deixo aqui meu abraço, espero que ele veja, ao professor Roberto Nuno Mendes, que a gente chama de Robertão, né? Olha lá, pode falar Dos pra câmera lá. os professores mais inteligentes que eu já vi, né? Que legal. Então deixo aqui meu abraço para ele. E daí fui para conheci o professor, conversei com o professor da Federal, que me indicou um professor, né? Que esse aí foi meu pai na academia, A né? importância do networking, ó. Olha o Exatamente. network aí, As ó. conexões estratégicas aí, ó. Muito Aí legal. conheci o professor Albins, que fiz a entrevista, passei na prova, entrei no Cefet, fiz o mestrado, e aí começou minha vida acadêmica. Graças a Deus eu tinha muita facilidade em matemática, então não tinha conhecimento de computação. Então, para os meus alunos da ciência da computação, fica um recado aí, né? A prática é a amiga da perfeição, né? Então, com muita prática, muito esforço, aprendi a programar na área da física, né? Então, os algoritmos eram todos na área da física para desenvolver modelos e simulações. E então, a carreira, né, da qual a Presidente Language está falando aqui de sucesso, né? Eu tenho que também deixar o meu abraço aqui à Presidente Language, Opa, especial carinho da Luciane, legal. que sempre me assessorou aí nos textos escritos em inglês, né? Correção de artigos, né? E até mesmo treinamento para dar palestras e discussões no exterior. Por que eu digo isso? Porque eu tive a grata surpresa de, já no mestrado, fui o primeiro aluno a ir para o exterior, fui para a Escócia, Que legal. convidado para a apresentação oral de um resultado de pesquisa que eu já tive. Então, claro, com a ajuda aí do professor Albens, né? Então, treinei com aluno, né? Lá fui muito elogiado na pesquisa. Os resultados desse trabalho em 2013 culminaram aí para o primeiro artigo internacional publicado numa das maiores revistas no mundo, né? Que legal. Chama Física A and its Application, Mechanics Statistical and its Application. Bom, então daí eu vi que eu estava na área que eu queria, porque eu estava estudando e aplicando no mercado financeiro coisas práticas, né? Então não estava falando de matemática pura, de álgebra, mas estava falando de uma área da física que eu não conhecia e passei a estudar com o professor Albens, mecânica e estatística, e daí física e estatística em geral. E então, assim, muito esforço, então deixo para meus alunos aí um recado, né? Não existe uma ciência única, né? Para poder se conseguir chegar a um alvo, é preciso correlacionar os conhecimentos paralelos, né? Então, no meu caso em particular, eu tive que estudar por conta própria economia, mecânica e estatística, física geral, computação, programação e fora a matemática e estatística, que já era, assim, o meu suporte, né? Que eu já tinha, assim, graças a Deus, base, bastante né? habilidade, né? Então, que me ajudou demais. Bom, daí
Em 2014, eu fui convidado também para apresentação de trabalho oral em Miami, numa Uhum. Conferência Internacional de Matemática Financeira, né? Eh, com suporte, ajuda aí da CAPES, né, do Cefet e do professor Albens. Também, mais uma vez, a Lu estava presente ali. Não, Sempre No presente no treinamento. processo, eu né? sou economista por correspondência, sabe assim, de ler artigo, Mas mas só fazendo um pequeno corte aqui no que o Fischer está falando, que é interessante que geralmente o mercado nos conhece por atendimento a grandes corporações, as multinacionais, mas existe todo um trabalho, né? A Luciane começou, na verdade, na academia, né? Já treinando os professores de mestrado, os mestres e doutores já na federal e também em outras universidades. Então, sempre com esse viés da preparação dos professores para participação nos congressos internacionais, para escritas de paper, publicações dos artigos nas revistas. Então, geralmente, esse é um aspecto que a gente traz mais no final do podcast, que a gente pergunta, né, qual foi a relevância que a gente teve na carreira do profissional. Mas Aham. muito legal ouvir isso de você, esse seu depoimento sobre como a gente trabalhou na sua carreira, para o fato de você ser hoje um professor global, ou seja, você participa de várias palestras mundo afora, então é muito legal esse seu depoimento sobre o nosso trabalho. Obrigado. Eu que obrigada, agradeço. tia, Né? obrigada. Mas então, sim, só para resumir, aí começou, aí, por causa desses resultados, desses trabalhos contundentes na área acadêmica, na área de mecânica estatística e física computacional, simulações de sistemas complexos, né? Então, aí apresentei esse trabalho, aí conheci a conferência internacional, a principal conferência organizada pela professora do King's College, é, Hum. de econofísica. E aí Uau. era exatamente o que eu estava trabalhando. Então, eu assim, tive a grata surpresa de ser convidado para uma apresentação oral nesse congresso em 2015 em Praga, né? 2016 vim de novo para São Paulo. O congresso foi realizado aqui em São Paulo. Depois fui para Boston no ano seguinte. Depois fui apresentar resultados de trabalhos também na Polônia, em Varsóvia, no Instituto de Física. É um cidadão do Não, é mundo, o né? cidadão do mundo, é É o um cidadão cidadão do do mundo. mundo, E aí eu gente. Legal. já estava no doutorado, porque eu continuei os estudos no doutorado, terminei o mestrado em final de 2013, aí 14, 15, 16, 17 foram os trabalhos no doutorado. E, mais uma vez, quem estava lá? Luciane Santos. E aí, Alô. para as pessoas que assim, querem entender um- uma particularidade do trabalho da Presidente Language, eu lembro de uma frase da Luciana comigo. A gente tem que escrever de forma que quem está lendo compreenda na língua deles, nativa. Então, nós não nativos, mesmo que nós saibamos inglês, eu morei na Austrália, falava inglês, tal, mas uma coisa é escrever em inglês para um nativo, né? Sim. E Uhum, principalmente para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, uhum. ou para um outro país, sei lá, britânico, ou que fala nativo a língua inglesa. Então, e eu fui aprendendo isso, discutindo. E esse último paper publicado o ano passado, ele passou por 6 referis, né? Foi um paper muito difícil. A revista, ela já estava com o qualis dela elevadíssimo. Ela, nos Estados Unidos não chama qualis, chama fator H. O H dela, fator H era elevadíssimo. Então, muito difícil publicar. E, por fim, com muita insistência e pesquisa e resultado e simulações e escrita, né? Porque os referis reclamavam também dos textos, né? Que Aham. precisavam ser melhor trabalhados, mas eu não só tive o artigo aceito para publicação e publicado nessa revista, né? Uau. Mas eles mandaram uma nota parabenizando a escrita, Que porque o legal. editorial da revista
Física A, Mechanical Statistics and Its Application, o editorial mandou a nota de parabéns, dizendo que não precisaram de fazer nenhuma alteração no texto. Olha, Estava que excelente legal. para publicação direto no artigo, né? Significa que você seguiu direitinho, quer Signi- escrever para um nativo. Significa que o nosso aluno seguiu a risca, né? Seguir direitinho as correções, né? Legal, cara, que legal. Então, mais um recado aí, né? É, Todos nós precisamos de professores a vida inteira. exatamente, professor essencial, né? Pois Não. é. E, assim, mas, contudo, Deus vem abençoando e dando resposta, assim, nesse sentido Amém. de pesquisa. Sim. E nesse auge, esse ano eu tive, assim, a grata, assim, surpresa de, for the first time ever, né? Pela primeira vez, eu não precisei de submeter nenhum trabalho para a conferência, mas eu fui convidado a ser o main speaker, O professor. o Legal. principal, né, orador lá Que legal. na conferência que vai acontecer em outubro em Boston, na área de física aplicada a finanças, né? Nossa. Então, aí eles querem também que já pediram até para eu discutir o resultado que foi publicado no artigo, né? Então, vim de escola pública, estudei muito Que legal. e Deus foi abrindo as portas e me colocando assim com pessoas que colaboraram. Então, network é muito importante, humildade é muito importante, Ó, estudo e esforço é muito importante, fica a dica, né? pessoal. Foco é muito importante. A gente brinca, né? Tem duas questões: no pain, no gain. Yeah. No pray, no gain. No pray, no gain. No brain, no gain. Yeah. Também, né? Mas muito legal, Fischer, isso que você está trazendo a respeito da relação dos conhecimentos, porque há um tempo atrás a gente precisava ser especialista numa área. Hoje, você precisa conhecer essas áreas relacionadas, você Sim. precisa ter habilidade da comunicação, porque senão a sua pesquisa fica só aqui, o que você faz fica só aqui, Sim. e é um trabalho extremamente valioso e o mundo precisa ter acesso a isso, né? Então, a questão da língua também, ela é um fator de internacionalização. Sem a língua você não consegue, Exato. né? E até pegando um pouco, ela falou sobre internacionalização. Eu queria também, assim, da sua dica em relação para os seus alunos, porque é tão importante, não somente para os alunos nas universidades, mas também para os professores, ampliar, aprimorar o seu conhecimento não só da língua inglesa, mas das habilidades e competências, mas sobretudo da língua inglesa, porque muito se perde, né? Muitas oportunidades são perdidas porque o aluno não fala inglês ou porque o professor não fala inglês. Ele perde uma grande chance de ter esse conhecimento que ele está desenvolvendo, criando aqui, como oportunidade lá fora, né? De Sim. expandir a carreira, de participação, né? Como você participa de vários congressos. Então, na sua visão, quão importante foi isso para a sua carreira e qual é o recado que você pode dar para os alunos e para os professores? Ó, primeira coisa que eu acho que é importante é perceber a cilada. Se você consegue ler em inglês, textos em inglês, mesmo que você consulte uma palavra aqui ou lá, ou você fala assim, o Google traduz, tal, não cai nessa cilada. Você não fala Importante. inglês, você não sabe inglês. Se você consegue entender um filme, tá assistindo mais ou menos, ou consegue entender assim perfeitamente, ainda assim não falamos inglês. Uhum. Né? E é muito frustrante estar num lugar em que a reunião é toda na língua inglesa e você, na hora de falar, você não consegue achar as palavras, não consegue concatenar as frases, né? E aí começa a frustração. Uhum. Então, eu já estudei inglês, eu leio, eu compreendo, mas não falo. Assim, o paralelo é muito importante, né? A criança, ela aprende a falar, né? E ela sabe ouvir, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, mas ela sabe comunicar. Uhum. E a comunicação é a chave. A Uau, comunicação é o mais importante. E essa foi a pregação
da Presidente Language o tempo inteiro, né? Então, é, É de- isso, né? a importância da comunicação. Sim. Então, quando você. Eu lembro quando eu cheguei na Austrália, a gente falava um pouco inglês e tal, mas lá a gente fala assim: ó, eu tô falando, mas eu não sei por que que as pessoas não estão entendendo. Né? E aí, com muito custo, eles repetiam o que a gente tinha falado, aí a gente falava, não, mas foi isso que eu falei. Né? Na minha cabeça era o que eu tinha falado, mas o som, a Uhum, pronúncia, uhum. assim, elas eram totalmente diferentes do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. E aí a cultura também é muito importante. Claro que diz que o inglês australiano é muito difícil, né? O pessoal fala muito rápido, com a boca fechada, mas isso são desculpas para não se esforçar para comunicar. Mas quando você consegue sobrepor, ultrapassar essa barreira, Uhum, assim, é uma sensação de prazer fantástica, uhum, porque você se vê imerso naquela sociedade. uhum. Então, assim, Parte, né? você entra num lugar, você conversa, você pergunta, a pessoa responde, e quando eles veem que você não é assim, nativo, mas que Tá se fala bem esforçando, né? E a língua fala. deles, Aham. aí eles parece que eles ficam, sim, honrados de ver alguém que não é Nativo. nativo, mas falando com eles, Sim. e eles elogiam muito. Nossa, que você fala inglês muito bem, a gente entende muito bem. Então, eu lembro que eu estava tirando a carta de direção, né, Aham, lá, e lá, assim, eram 45 minutos dirigindo na via. aham. Aí, o instrutor falou com o examinador, não, é, he's got a poor English. Esse cara poor English. Eu olhei eu falei assim, é aula de inglês ou de direção? Não entendi, não. Né? What do you mean? É, Mas what do you mean? aí que você percebe, assim, que a sua necessidade, você sente uma facada no peito, sabe? Você sente assim, "Putz, eu leio inglês, eu entendo o que a pessoa está falando, eu escrevo inglês, Mas as pessoas não me entendem. mas as pessoas não me entendem. Sim, eu conversava com ele todo dia, ele fazia direção, mandava virar à esquerda, virar à direita, frear, dava tchau, bye bye, e por aí vai. E na Uhum. hora de ele me apresentar para o examinador, fala um pouco devagar com ele aqui, he's got a poor English. Aí eu falei assim, what are you talking about? You crazy, mate. Eu- Give a break. aí Give que me a eu vi break. It's foi aí que totally crazy. eu falei assim, fluentemente em português, foi um palhaço. For English. Mas Bom. aí, então assim, isso que eu queria falar com o meu conselho. Treina speaking. Treina. Converse. Não se engane que você está ouvindo bem. Fale, converse. E sim, hoje você tem, sim, maneiras de treinar, Uhum. né? E aqui a gente tem a Presidente Language, né? Aí, ó. Que mesmo depois que eu voltei da Austrália, né? A gente vem fazendo essas aulas aí diversas vezes, né? Claro que com os compromissos não dá para manter uma sequência, Aham. mas a importância de manter o speaking, né? Sim. E aí Muito fica a legal. minha dica, gente, manda os áudios que eu peço, treina, porque é isso que a gente tá, isso que o Fischer está falando é muito importante. A gente tem um contato muito passivo com a língua, a gente ouve, a gente lê, mas e falar? E na hora que o cara pergunta, What's your opinion? What do you think about it? Uhum. O que que você acha? No meio da reunião eles soltam, e aí, qual é a sua sugestão? Por quê? Você treina uma vez por semana, 2 horinhas. Treina, cria estratégia. A gente não está num país que abre a porta e fala inglês. Então, crie estratégias para que você possa falar, para que você possa praticar esse speaking. Se as pessoas ao seu redor falam inglês, treina com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os colegas, usa o inglês para não ser pego de surpresa e aí ter essa experiência frustrante. Eu estudo há um tempão e eu não consigo falar do inglês. Mas é como você disse, né? O importante é explicar. Né? Assim, Explica, explica. povo, O explica. importante é falar, comunicar. E a comunicação é isso, né?
Então não adianta eu só ler ou escrever, eu tenho que falar, eu tenho que me comunicar. E aí, senão, numa reunião dessa, ou participando de um congresso, você fica travado porque você não consegue se comunicar. E aí você perde É. oportunidades. Aí eu tenho uma dica aqui, ó. Aí, outra Nas dica. conferências internacionais tem que falar inglês e assim, para uma multidão, né? Aí eu falo assim, I hope I can make myself understood. Aí, pode ser que seja na área da ciência, ou pode ser que seja no meu speaking, entendeu? Aí fica no livro. Entenda o que você quiser entender, né? Mas aí, quando a gente termina, vai para o almoço, e tal, as pessoas vêm conversar sobre o que você discutiu apresentando seu trabalho, né? E aí, já pessoas falam comigo, não, mas você é brasileiro, mas fala inglês muito bem. Né? A gente entendeu tudo que você está falando, né? Tipo Que assim, legal. discutiu. E você tem que ouvir. Tem 5 minutos de perguntas e respostas. Então, você tem que ouvir a pergunta e você tem que responder a pergunta dentro da área da ciência, de modo que as pessoas entendam, né? Então, então essa fluidez é muito importante, porque isso te projeta no mercado, né? De uma maneira que você não se preparou, assim, para melhor, entendeu? Então, É que você nem imagina onde isso pode dar, né? exato, exato, Mas a boa notícia é que você pode se preparar para isso. exato. Então, na sua apresentação, você vê, esse ponto que eu estou trazendo é um ponto novo, então ele vai gerar curiosidade. Provavelmente as pessoas vão me perguntar: esse ponto aqui eu estou pegando um lado controverso, digamos assim, ou um gap das pesquisas anteriores. Então, tudo, gente, por isso que é isso que o Fischer falou, é muito importante. É possível se preparar. Exatamente. Mas a preparação depende de esforço. Não é overnight. Eu escutei filme a vida inteira, eu assisti um mês de filme nos Estados Unidos e agora eu falo inglês. Não é assim. Né? Tudo tem um objetivo, tem um porquê. Para que você está aprendendo? Para que você precisa da língua? E aí o esforço é relativo ao objetivo. É. E Né? já tive umas situações assim bacanas, sabe? Quando eu fui na Polônia, ninguém falava inglês. Praticamente sim, né? Que tem gente que fala, mas todas as pessoas que eu bati de frente não falavam inglês. Aí, então eu estava hospedado no hotel, tinha um mercado do lado. Aí o rapaz no mercado lá, fui comprar um lanche lá. Aí ele falava inglês muito ruim, sim, mas ele falava assim: sempre que você vier aqui no mercado, me procura, porque eu quero falar inglês com você. Olha que Que legal. Porque ele não tinha máximo oportunidade de conversar inglês, entendeu? de praticar. Ou seja, e aí não ter vergonha de conversar, mesmo que você não fale direito, porque Uhum. habilidade é conquista, né? Vem com a prática. Você começa meio truncado, mas é o esforço. E não simplesmente colocar no Google e a frase inteira, o texto inteiro e o Google reproduzir. Não. E o dia que não tiver internet? Uhum, Porque acontece. É Às vezes porque você não tem sinal, às vezes você não tem energia, dependendo do lugar que você vai. E aí? Você tem que ser capaz de fazer isso, se der algum problema com a tecnologia, uhum. né? é o que a gente fala aqui que muitas vezes o cara trava porque ele tem uma comparação natural, ele quer falar como Obama, o inglês do Obama. E aí a gente sabe que isso, né, para eu chegar num nível para ser fluente, falar como o inglês do Obama, e aí o brasileiro acaba se travando. E é o que você está falando, na verdade é fala, comunica. Mesmo que você tenha algum erro aqui, outro ali, o importante é falar, porque você vai, dia após dia, melhorando, aprimorando, até que você consiga, sim, uma comunicação mais fluente, né? Exatamente. A gente vê hoje nacionalidades que têm um sotaque forte, né? Por exemplo, o pessoal sempre fala do inglês australiano. Tudo é uma questão de acostumar o ouvido, né? Se você ouve Exatamente. só um tipo de inglês, por exemplo, eu estava trabalhando na GE e um executivo foi para a Inglaterra, ele mandou uma mensagem falando assim: pelo amor de Deus, o povo não me entende nessa terra. E a gente fala inglês, dois nativos. Ele queria saber como é que era a água com gás, porque ele não conseguia água com gás no restaurante na Inglaterra, em Londres. Então, os sotaques são diferentes. Se a gente vai para Portugal, a gente vai ter um tempinho para poder cair a ficha de como as palavras estão sendo faladas e tal. Uhum. Então, é acostumar, escutar o máximo de sotaques que você puder. Porque aí você não vai achando tão estranho. Como você falou, depois
ficou normal o inglês australiano, É. né? O might desceu bem. Uma dica que a Lu sempre fala no mundo corporativo é que o cara vai fazer uma reunião, por exemplo, com indianos. Então, qual que é a dica? 5 minutos antes, começa, pega um áudio, pega um vídeo, assiste, vê a pronúncia, entende. E aí o cara vai para a reunião, depois desses 5 minutos, acostumando o ouvido, mais bem preparado. Ou o inglês chinês, por exemplo. Então, tem algumas nacionalidades que são mais difíceis de você acostumar o ouvido né, do inglês. Então, isso é importante, né? Você ir treinando, aproveitando esse momento, né? E hoje você dá aula em inglês, né? Tá, aí. É, Tem tem que dar parte aula em aí da inglês. sua experiência que é inglês. Como é que É. é isso? Você recebe estudante de fora? Conta pra gente. Isso é na Esquemar, não é isso? Isso, eu sou professor na Dom Helder, né? Trabalho como na área de computação, programação, cálculo, é, Essas coisas fáceis, gente. essas matérias das ciências exatas, É, né? É um assim, é um professor tranquilo. multifacetado. É, Legal. e Orgulho. dou aula até de raciocínio lógico e pro curso de direito. Aí, tá vendo? Uau! Tá vendo como Mas, é que as é. áreas se integram hoje, né? bom, mas graças aos queridos alunos aí que me suportam aí dando aula de programação em Python, análise de ciência de dados, né? Legal. Terminamos até um curso agora, recentemente, né? A gente 8 semanas, a gente vai falar sobre esse curso. Nós vamos muito falar bacana. também sobre esse Então, curso. como os alunos, graças a Deus, me suportam bem, né? Aí eu vou galgando as áreas aí. Mas também trabalho na faculdade Esquemar, que é chama Esquemar Business School, que é uma Uhum. faculdade francesa. Tem um polo aqui em Belo Horizonte. Começou em 2017 o bacharelado Uhum. em Administração Internacional e Negócios. E então recebi o convite para poder trabalhar com cálculo e estatística. E então eles vêm muitos alunos de fora e também trabalham com uma matéria que é específica da França, que eles têm que Uau. passar numa prova lá que tem a ver com raciocínio lógico, Uhum. né? Chama Logic, não sei o quê. Aí eu não sei tudo, mas assim, pra gente aqui é lógica. Só que então, No mas House. são as adaptações que você tem que fazer para poder continuar dentro do mercado, né? Então, é, eu recebi muito material da França. Aí, tá aí. O que a gente sente em inglês, agora sente em francês. Aí, ou seja, a- como eu não falo francês, né? Tenho dificuldade de entender, né? Uma coisa é falar, outra coisa é entender. Então, eu tenho Uhum. dificuldade de entender, né? O ler é mais tranquilo, mas é, eu tenho que falar inglês com os alunos franceses. Então, eles vêm para cá, eles sabem que o curso vai ser dado na língua inglesa, Inglesa. né? Também no bacharelado, a gente dá aula no inglês também e português, né? Que os alunos são brasileiros. E, sim, cálculo é uma disciplina muito difícil para administração, né? Até por causa da matemática básica, né? E também estatística, que depende de assuntos matemáticos, né? Mas como tem uma aplicação mais direta, os alunos se veem mais Uhum. ligados a estudar a estatística do que cálculo necessariamente. Então, isso então, às vezes dificulta ficar dando aula em inglês dessas matérias, e aí a gente passa para português, mas o material é todo montado em inglês. Bom, então eu tenho essa experiência também. O ano passado eu fui apresentar um congresso no congresso na França também, né? Mas aí eu vi o outro lado, né? Que foi no sul da França e, pelo menos a minha experiência, não é verdade que os franceses não gostam de quem não fala francês. Não é verdade. Todos, todos os lugares que eu fui, supermercado, restaurante, lanchonete e tal, pedia, falava devagar em inglês, ele sempre chamava alguém que entendia mais ou menos, perguntava se eu podia falar em inglês. Todos me trataram de forma muito educada, né? Aí lembro de um cara que trabalhava no Carrefour, que era o gerente. Aí ele falou, ele pediu pro atendente falar
comigo, pedindo desculpa que não falava inglês, né? E aí o menino que estudava inglês por conta própria, né? Lá, ele falava comigo assim, que jamais imaginou que ele ia, assim, poder ser intérprete de alguém. Aí eu achei muito legal, Que sabe? experiência legal, hein? Porque é o que a gente sente aqui falando É, português, é. né? Então, Sim. e as oportunidades aparecem, né? Dessa forma, né? Também. Bom, então é isso, né? Então, nessa faculdade, estou lá há 5 anos, né? E E aí você dá essas aulas em inglês. Que é, legal. é, Que legal. Desafio português bom. também, né? Não, não, sim, mas é porque é isso que você trouxe no início, Fischer, dos conhecimentos. Então, além das áreas correlacionadas, como comunicar esse conhecimento lá para fora? Não só nos congressos, mas também o movimento inverso, porque a gente pensa em internacionalização de carreira só indo para fora. Sim, Mas nesse ponto, você tem contato com alunos que vêm para cá. sim, Né? Então, a sua carreira já é internacionalizada, não só indo para fora, mas também com essa experiência aqui. Vem gente de fora, é, né? E trazer todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para esses alunos é muito rico, pois é. né? O ano passado, a Dom Helder, junto com o professor José Antônio, também deixo meu abraço para você, José Antônio, trouxe uns alunos e o professor Thompson, Phil, Uhum. da Universidade de Seattle. E Ah, aí a gente vê mais uma vez a importância da língua inglesa, porque eu era intérprete do professor, e aí acabei aprendendo várias palavras diferentes, porque sim. a gente foi pro depósito comprar o material, Uau! e eu tinha que ser intérprete, e às vezes ele falava comigo alguma coisa assim, não faço ideia nenhuma de que você está falando. What do you É. mean? Aí ele falou assim, você não fala inglês? O americano falou comigo assim, professor lá do estado, você não fala inglês? Aí eu falei assim, no. É porque eles têm um negócio engraçado, né, na língua inglesa, que é assim, ó. Se você chama alguém para poder tomar um café com você, né? So, would you like to come with me for a coffee? Aí você fala, yeah, I'm up for it. Aí, up for it. I'm up for it. Mas você também pode falar assim, yeah, I'm down for it. Aí eu ficava, Ou não, você vai ou não vai? Qual é o esquema? os dois significam a mesma coisa. É, Up for it, eu tô indo. I'm down for it. Quer dizer que eu tô indo também, entendeu? Aí eu falo, vocês são loucos, né? Aí então ele ficava pegando no meu pé com Que palavras legal, que legal. difíceis, É. né? E me cobrando de saber as palavras difíceis. Então, assim, a vida é um eterno aprendizado, né? Não. E graças a Deus por isso, né? Porque se a Exatamente. gente para, não faz sentido, né? Mas essa experiência que a gente está falando da Dom Helder trazer a Universidade de Seattle, né? E os alunos terem essa capacidade de interagir, e os professores também, né? E isso bate muito com o que a gente está apresentando no mercado, principalmente para as universidades. A gente está trabalhando um projeto, isso a gente já faz lá na Fundação Dom Cabral, e agora a gente está expandindo para outras universidades, que é trabalhar a carreira em inglês e internacionalização Sim. exatamente para que o aluno já saia da universidade falando inglês, entendendo o seu posicionamento no mercado internacional, né? E tendo ali um aspecto mais macro da sua carreira. Uhum. Ele sabe, ele tem um direcionamento profissional dentro daquele curso que ele escolheu, como é que ele pode se posicionar bem no mercado, né? Então, quanto mais esse aluno aprimora a língua, ele vai caminhando para o processo de Sim. internacionalização. Então, esse. E foi interessante também porque vieram 4 alunos com o professor. E aqui nós tivemos que escolher 8 alunos. Então, assim, não importava se ele estava no 9º período, 8º período ou no 3º e 2º período de Uhum. engenharia civil. Mas o primordial era que ele falasse inglês. Então, assim, todos que não falavam inglês ou que falavam mais ou menos, mas que não conseguiam, assim, eles entendiam mais ou menos, mas não conseguiam Se comunicar. Né? comunicar, a gente teve que cortar. Então, perder a Perder a oportunidade. oportunidade, né? Não, É uma e pena. esse ponto, você perde tanto a oportunidade de ir, quanto de interagir quando vem, né? Na nossa experiência que a gente está propondo
na Semana de Internacionalização, de trazer uma universidade de fora, Sim. né? O intercâmbio reverso. Então, quem não tem o conhecimento fica de fora. Então, às vezes já é difícil pensar, puxa vida, questões econômicas, financeiras de ir para fora. Mas quando você traz, também não consegue aproveitar. É. Então, é o que o Telmo sempre fala, né? As melhores oportunidades surgem para quem está melhor preparado. E essa experiência do intercâmbio reverso é um projeto que a gente criou, primeiro, começando isso na Fundação do Cabral, e a gente está expandindo para as outras universidades. Que é exatamente enquanto esse aluno ele vem treinando o seu inglês e a carreira com a gente, em outubro a gente traz uma universidade internacional, geralmente dos Estados Unidos ou Canadá, e aí ele tem a oportunidade de vivenciar um intercâmbio só que de forma democrática, né? Ou seja, se ele fosse para fora, a gente sabe que o custo é muito alto, né? Para o cara ir para o intercâmbio. Agora, quando a gente traz essa estrutura de fora, a gente consegue viabilizar para todos os alunos participarem com um custo muito acessível. Então, é um projeto que a gente está curtindo muito fazer. Uhum. Sim, com certeza, com certeza. E aí, Fischer, fala pra gente um pouquinho desse curso que você falou que agora que terminou 8 semanas. Ah, Conta aí sim, o de pra Python, gente né? desse É. curso. Bom, até aproveito aqui para fazer um que a Um gente jabá. chamava antigamente de jabá, né? Jabá! Faça seu jabá, por Mas favor. Por favor. para a própria. São instituições diferentes, a Esquemar e a Dom Helder, né? Aham. Então, na Dom Helder é uma escola jesuíta, né? Com centenária, né? Diversas universidades afora, né? E colégios, né? E um colégio mais conhecido em Belo Horizonte deles é o Colégio Loyola, né? Então, a Dom Helder tem o seu curso de Engenharia Civil, Ciência da Computação, Arquitetura e Direito. Na Ciência da Computação, a gente criou uma esfera lá de não só o ensino da ciência da computação em si, com uma grade, né? Mas de relacionar o curso direto para o mercado. Então, tem seus cursos tecnólogos também, mas o curso de bacharelado em ciência da computação, ele tem uma formação totalmente voltada para o mercado. E então a gente tem, junto ao curso, pesquisas científicas, então iniciação científica e grupos de pesquisa, desenvolvimento de pesquisas para o mercado, Uau, como para bancos, para indústria, muito e, legal. e fora as pesquisas de extensão, né? Trabalho de extensão. Mas tem as pesquisas científicas também. Como um movimento também para colocar os alunos próximo do mercado, então a gente criou lá, né? Então, eu sugeri um curso de programação em Python para ciência de dados, né? Uau. Então, que era um extracurricular em paralelo com a formação dele de bacharel. E então nós tivemos essa primeira edição, 27 alunos Que matriculados legal, 27 alunos. durante Puxa, 9 sábados, olha que legal. Muito bacana. de 8h30 da manhã até 12h10, né? E durante o curso, avaliando assim, todo em laboratório, nós temos lá um computador para cada aluno, né? O laboratório é enorme, né? Assim, estrutura Uma fantástica. grande Então, estrutura, né? tanto de infra como de pessoas também, né? Uhum. Colaborando O lá, né? De time, TI, né? né? Então, assim, o curso fluiu muito bem, né? Então nós tivemos entrega, certificados, foram certificados pela instituição, assinados por mim também. Então, assim, regulamentado pelo MEC, então o certificado ele tem horas complementares ou ele serve como matéria objetiva, Uhum. optativa, e também para ele apresentar para o mercado que ele já tem uma formação na área, noção de ciência de dados, né, com programação em Python. Nós vamos para a segunda edição, agora em setembro, mais 8 sábados Que diretos, legal. que é a Uau. segunda parte aplicada em mercado financeiro. Então, nós vamos pegar tudo que nós aprendemos de ciência de dados e nós vamos fazer a análise agora e criar os portfólios, análise de mercado, né, com algoritmos em programação Python, né? Não, fantástico. É. Então, Que legal. então, fica o convite aí, né?
para as pessoas conhecerem a instituição, conhecer os laboratórios, né? Eh, e as pesquisas que nós desenvolvemos lá em colaboração com bancos, colaboração com indústria e com outras faculdades também, né? Então, na verdade, essa seria essa vai ser a segunda edição desse curso que vocês estão promovendo, né? Na Dom Helder, com você de Python, não é isso? Então, É a segunda? não, esse é o curso complementar, né? Então, assim, Complementar. nós fizemos a parte introdutória, né? E de todas as ferramentas, dos pacotes disponibilizados pelo Scikit-learn em Python, né? Uhum, Mais assim, habilidade de programar, tal, fazer os scripts, né? uhum. Agora a gente vai para uma segunda Ah, parte, tá. que é uma parte mais aprofundada, e só que a gente vai dar ênfase em análise do mercado financeiro, né? Então, no ano que vem, nós vamos para a segunda edição, que volta a análise de dados, a ciência de dados em si, aprendendo a programação, tal, Uhum. com os pacotes, e depois Muito legal essa estrutura, né? Não, mo- fantástico, as fantástico. aplicações, né? É, Não, e essa junção de academia e mercado, né? Eu acho que isso é fundamental hoje. sim. Não é só o conhecimento por si, mas onde eu aplico e como eu aplico esse conhecimento. O que eu faço com isso? É. Então, isso é muito rico e trazer isso para o jovem, porque o jovem tem essa dificuldade. É muita informação, são muitas possibilidades, mas o que que eu vou fazer? Como eu vou direcionar? Uhum, E aí você já traz isso para ele, já, olha, você pode aplicar nisso, 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 a gente vai ter um complemento. Isso é fantástico, uhum. Fischer. Congratulations. Thank you very much. Só um outro detalhe, se alguém tem interesse de estudar administração com ênfase na área internacional, né? Então, o curso nós temos 5 campos, a Esquema tem 5 campos no mundo inteiro, né? Uau. África, China, França, Estados Unidos e Brasil. Então, vocês podem fazer 2 anos aqui, 2 fora, 3 anos aqui e 1 fora. É, e venha conhecer a instituição também, Esquema Business School, Ah, que né? legal. É isso que eu ia falar. O aluno ele tem uma temporada aqui, mas ele também tem essa parte internacional que ele passa lá. Sim. 1, 2 anos. Muito legal, né? Não, fantástico, porque você interage já dentro de um ambiente, entre aspas, protegido, que você já conhece, e faz um network, faz um relacionamento muito legal. É, já é uma estrutura global, né? Então isso é o que é o mais importante, né? É Uhum. muito legal por isso. E Fischer, tem outro aspecto que a gente iria perguntar para você, é a questão de projetos que você tem pessoais em inglês, não só em inglês, mas assim, os seus projetos digitais. Como é que tá sendo isso? Construído por você? É. Bom, então, tem aqui, ó, agradecer ao colega José Celso, que está me ajudando Ah, no desenvolvimento desse marketing digital, né? A Code Júnior, não, ó, que é, me ajudou a desenvolver a página aí, que é a Code, Hum, a empresa júnior da, da Dom Helder, né, na área da ciência da computação. Então, assim, é, estou, estou programado aí para esse próximo semestre colocar à disposição dos alunos na página web, né, vários, vários materiais, tanto vídeo quanto escritos, né, de matemática básica, que assim, é fundamental porque eu não, sinceramente, sim, é tema para um outro debate, mas principalmente na área educacional, eu não sei o que está acontecendo com a educação, mas os alunos chegam na graduação, no curso de graduação, com muita sem dificuldade. base de matemática básica, né? Que a gente estudava isso na escola pública. Né? Hoje os alunos não sabem, né? Matemática básica. Né? infelizmente. Não estou falando que culpa do aluno, culpa disso, culpa daquilo. Estou dizendo assim, é o que a gente enfrenta dentro da sala de aula. Mas então, nesse site, nesse website, a gente vou deixar disponibilizado cursos, né, de matemática básica, matemática um pouco mais avançadas, né, preparatórios para ele entrar na graduação, se ele quer fazer ciência da computação, engenharia, né, ou até economia, administração, que depende de cálculo. A primeira matéria que ele vai ver é introdução ao cálculo, cálculo e noções de estatística,
Todas elas dependem dessa matemática básica e é o que faz o cara ser reprovado, com um índice de reprovação aí nas escolas, né, que chega até bater 80%, né? Bom, mas eu falo de muita experiência, né? São muitos anos dando aula, né? Na, nos cursos superiores. E olha, essa deficiência não é daqui só, né? Eu via lá na Austrália também muitos alunos que vinham principalmente de fora, né, sendo reprovados em matemática e estatística, né? Mas física também. Então, esse curso, então ele vai ter esses materiais. Outro coisa, a gente vai ter nesse site também os cursos na área de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, curso na área de programação, principalmente em Uau! linguagem de programação em Python, ciência de dados, né, e estatística, né? Então, aí são cursos que o aluno pode comprar em paralelo, né? Pode ter em paralelo, Uhum. né? Aí não é necessariamente assim, uma discussão sobre um assunto resolvendo exercício e tal. Isso vai estar lá para ele baixar de graça e tal. Mas caso ele queira estudar com mais afinco, não, eu quero entender, né? Porque isso aqui Aprofundar. isso aqui que eu preciso para poder lograr êxito no meu semestre. Então ele vai ter um curso em paralelo lá, né? E de cálculo 1, noções, exercícios, comentários, soluções, discussões, não só o vídeo, mas também os materiais, né? Então, Muito e legal. a ideia é também deixar isso tanto em português quanto em inglês. Acho que eu ia falar, assim, porque a gente já vinha conversando isso no off, né? Que quantos alunos acabam se ferrando mesmo, né? Essa é a verdade. Os alunos acabam se ferrando, porque eles têm ali o compromisso de estudar, passar na faculdade, mas quando vem essas matérias e o cara não está bem preparado, e ele vai tomando pau, e aí vai ter que repetir, e pagar, e repetir. E o outro aspecto interessante é, pelo fato do Fischer ser um professor global, falar inglês, esses cursos, Não tem eles limites. não tem limite. Inclusive, assim, pode ser gravado em inglês e disponibilizado para qualquer parte do mundo, para o mundo todo, porque não é só o Brasil, né? Que está brincando aqui, não é só o brasileiro que se ferra na matemática nas suas universidades, mas é Não, verdade. não, isso aí é um estudo agora da Exame, que uma das habilidades técnicas aí para o mercado é o conhecimento de finanças. Aí, tá Finanças vendo? debate. Que nem a galera fala do bendito inglês, a bendita Exatamente. matemática. Então, se você não tem esse conhecimento de base, e como é que se aprofunda? Não é um gap, é um canyon que se torna. Então, é necessário, né? Então, sim, essas noções tem umas coisas muito engraçadas, né? Então, teve um aluno que falou comigo lá na Austrália, assim, né? Ele foi fazer a prova lá e falou assim: Hey, professor, excuse me. Eu vou perder. Ele falou assim: You got to be kidding. You got to be kidding me. Você tá me sacaneando. Is that for real? Isso é verdade? Verdade, é real? Sacanagem. Sacanagem, tá vendo? Mas, assim, a prova tinha questões que eu tinha resolvido no quadro com eles. Aí coloquei as mesmas questões na prova. Só que ele não tinha refeito as questões, ele não tinha estudado. Aí ele ficou decepcionado com ele mesmo, entendeu? Ele ficou com muita raiva, porque ele não acreditou que as mesmas questões estavam na prova, entendeu? E aí o cara não se preparou, tá vendo? A gente tá falando da Que é preparação. estudar. Estudar mais, né? Refazer. É. Aí. Então, teve outro que me perguntou assim, era a probabilidade, né? Aí ele falou assim, por que eu não posso ter mais que 100%? Aí eu falei assim, aí que vem as travas de inglês, né? Aí eu falei assim, eu acho que eu que não entendi inglês direito. Aí eu falei assim, bega, passa. Aí ele falou assim, desculpa aí, fala de novo. Aí ele falou assim, não, por que eu não posso ter 200%, 300%? Aí eu falei pra ele assim, figura. Você pode, vai ter 200, 300, 400, porque não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Porque probabilidade 100% é tudo. Não existe É, mais. é. 100%. É. Aí você tem que explicar para chance. Aí você vê que
é uma noção que ele não tem de matemática fundamental básica. Que Uhum. quando você fala assim, e até mesmo do coloquial, né? Que em inglês também fala, né? Você quer falar que uma coisa tá bacana, você fala 100%, né? Uhum. Cool, né? 100%, é. Excelente, né? Então, é, a pessoa, você vê que o aluno não tem não só a noção matemática básica, mas ele também não tem a noção cultural. Eles estão lendo menos, estão, assim, não têm acesso a conteúdos acadêmicos, né? É isso que a gente fala. A tecnologia, ela é uma ferramenta, mas ela não é o fim. Eu não consigo. Eu posso pesquisar na inteligência artificial, ok, mas checar com outras fontes, triangular, ver com outras áreas do conhecimento se é aquilo mesmo, o que que eu posso aplicar, como eu vou aplicar, e não simplesmente, tá aqui a resposta do que você me pediu, tá aqui o trabalho. Não. O que que eu vou montar em cima disso? É, Como que eu vou utilizar isso? Né? E é isso que você falou, é o conhecimento ao redor também, né? sim. Verdade. E alguma outra história aí da Austrália que você vivenciou para esses alunos? Ah, tem muitos. Ó, teve um menino ele tava no high school, né? No último ano. Ah, Aí, também se ferrando, né? É Aí, matemática e inglês, se hashtag ferra, o cara together. se é, ferra. aí eu tinha feito um pacto comigo mesmo de não mais falar assim, excuse me, I'm sorry. Pra pessoa poder repetir o que tinha falado, né? Uhum. Eu detestava ligação por telefone, porque era muito difícil entender o australiano falando por telefone, né? Exato. Assim, fala muito rápido, né? Aí, é, Thursday e Tuesday, Ah, Ah, sim. em australiano, era muito difícil entender qual dos dois era terça era quinta. Aí, eu pedi a Be- data. Eu pedi a no, data. before Wednesday or after Wednesday? What is the point? Aí eu Where's the falava point? assim, ó, number, né? Aí a mãe da aluna achou muito engraçado eu pedir um número do dia, entendeu? Pra poder ter certeza que era quinta, não era terça, né? Aí, quando eu cheguei na casa desse menino, aí eu dei uma aula pra ele e tal, e aí tem o preço lá da hora-aula é regulamentado pelo governo, tem Uma tabela e eu, específica. como minhas documentações foram todas aprovadas lá pelo governo da Austrália, né? E aí eles me creditaram, né, como professor e tal. Então, eu tava, Não podia era dar, nada informal, não, não, não. não, não, Era oficial o é, esquema. e até, então eu cobrava $20 mais barato, por causa do Uhum, inglês e tal, né? Aí uhum. a mãe do menino falou assim, não, mãe, eu tô entendendo o que você tá falando, né? O meu filho entendeu a primeira aula tranquilo, eu vou te pagar o que é certo, né? Olha aí que É. legal. Aí só que o filho dele falava muita, ela falava muita gíria, entendeu? E Isso falava aí eu e muito falo. rápido. E eu tinha falado pra mim que eu não ia perguntar mais do que a pessoa tá falando em sorte, entendeu? Aí eu fingia que não tava. Eu falei assim, nossa, meu Deus. Aí a mãe dele chegou e deu um tapão na orelha dele, na minha frente. E falou assim, Caramba! nem eu tô entendendo o que você tá falando. Imagina o Aí, pau do professor. aí eu olhei pra ela assim e falei assim, ó, excuse me. E o cara tomou um tapão. Aí ela falou Eita, assim, nós. aí ela falou assim, "Rapaz, você tá entendendo? Você tá melhor que eu. Você fala Aí eu, mais inglês do que eu. Ele fala assim, "Yes, kind of." e eu fingindo que tava entendendo todas as gírias, né? Mas aí o menino começou a me ensinar essas gírias. Ah, Aí passou um tempo. Aí sim, já tinha assim, uns 2 meses tava dando aula pra ele e ele assim, voando na escola. Aí, por fim, eu cheguei pra ele no final assim, do curso, né, e tal. Aí eu dei aula um dia à noite, aí o pai dele chegou. Aí que ele, até que enfim eu conheci o famoso professor Fischer, brasileiro e tal, né? Aí conversei com o pai dele, né? Aí ele falou, não, você fala inglês muito bem, né? Aí eu falei, thank you very much, né? Sua esposa não acha muito bom. Aí ele ficou rindo, né? Assim, mas aí tem um problema de cultura, que os caras não entendem brincadeira direito, assim. ah, Aí eu falei assim, não, eu falei assim, seu filho agora pode, que era matemática financeira que eu dava pra ele, que ele estava fazendo, ele, no segundo grau, ele podia escolher álgebra, geometria, ou matemática aplicada, para quem vai fazer economia. Então ele escolheu essa área, né? Aí então,
eu brinquei assim, né? Falei, esse menino agora pode até financiar uma casa aí, né? Aí o pai dele fechou a cara, olhou pra ele assim, what you talking about? Aí eu falei assim, tá brincando também, né? Aí o menino falou assim, eu não sei o que ele tá falando. Aí ele falou assim, é... aí começou a discussão entre o pai e filho na minha frente. Aí, O professor também é treta. aí eu falei, mano, Deus, o que eu falei em inglês? Professor tretinha. Ô, meu Aí eu falei assim, aí, não, I was kidding. So, Just kidding, man. ele é tão bom que eu falei que se ele for financiar algo, ninguém passa ele pra trás. Não. This sort of conversation, it's not about you, it's about him. Nossa. Aí eu falei assim, aí eu falei, Fechou o e virou tempo. pra ele de novo assim, você tá saindo de casa? Você tá me fazendo um favor? Aí, eu falei assim, O então, ó, professor promoveu a treta. então, sim, cuidado Questões com a cultura. culturais e comunicação É, são cuidado com a importantes, cultura. gente. Fica a dica. Mas ensinar, então, é aquilo que a Presidente Language, que a Lu aí me ensinou muito aí, né? Que não basta falar inglês e não basta saber a sua ciência em particular. Uhum. Você tem que ter um domínio cultural, né? Então, se você vai brincar, tem que saber com quem você está brincando. Você vai fazer uma piada, tem que saber como que De que aquela forma piada que você é está fazendo, ouvida. né? Por isso que às vezes a gente vê esses stand-up americano aí, ou britânico, Uhum. todo mundo ri e você não acha graça, né? Uhum. É Mas cultural. por causa, tem a ver com a cultura, não tem a ver muito bem com o que está sendo dito, né? Exatamente. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final e geralmente eu sempre faço uma pergunta para os convidados, diante de todo o treinamento que você teve também com a President Language, por que hoje você tem segurança e confiança para indicar President Language para os alunos e para os professores nas universidades? Ó, vou falar como eu falo com meus alunos, né? Figura, presta atenção. Primeiro, por causa da minha experiência, né? Em particular, nas minhas necessidades, nas coisas que eu precisava de fazer. Como eu já citei aqui, né? A escrita do paper, revisão de paper, né? Preparação para falar do seu trabalho numa apresentação oral fora, né? Eu lembro 2013 que eu fui e o meu professor falou assim, Fischer, eu não vou não. Eu falei, era a primeira vez que eu estava indo Como para um assim? congresso internacional na Escócia, né? Para apresentação oral e o meu orientador falou que não ia. Então assim, mas então eu acho que é necessário a gente ter atenção para o que o mundo nos cobra. Uhum. Mas a Presidente Language, eu indicaria, não só no futuro do pretérito, né? Mas eu indico a Presidente Language porque é por experiência própria. Eu desenvolvi muito a habilidade de comunicação, desenvolvi a habilidade de escrita, né? E passei a entender essa situação cultural, né? De não só falar, mas também de escrever. Isso é importantíssimo. De escrever o inglês para quem vai ler na língua, assim, na língua, na cultura dele, e não do jeito que você sabe escrever inglês. São coisas diferentes que eu jamais tinha pensado sobre o assunto, e isso fez toda a diferença ao ponto do editorial de uma das maiores revistas, vocês podem pesquisar aí, Uau, que legal. Física A, Mechanics, Statistics and its Application, o editorial mandou uma nota dizendo Que que não legal. precisaram fazer nenhuma correção, mandaram parabéns pelo texto, Aí, tá vendo? né? Então, os créditos aqui vai para a Presidente Language e para Luciano. Então, Luciane. se os alunos, principalmente, eu falo alunos porque eu sou professor, então faço referência aos alunos, né? Então, se os alunos querem se projetar internacionalmente ou dentro da sua área de trabalho para que tenham oportunidade, principalmente nas áreas de exatas, né, ou ciência da computação, no que eu dou curso, Uhum. mas não deixe de procurar, né, carreiras e negócios, né, com a Presidente Language, porque não só a questão do inglês, mas a questão, sim, o que eles podem treinar você para que você consiga compreender, como eu compreendi, a naturalidade
de se conversar considerando a cultura do outro. Muito Thank you, obrigado. Tia. E- Thank you. Aproveitando, né? Você que está aí do outro lado, deixa seu comentário, se inscreva no canal, faça o seu Dá comentário, aquela seguida básica. espalhe essa notícia, espalhe esse conteúdo para outros profissionais, porque certamente pode impactar a carreira dos profissionais aí da sua rede de contatos, tá? Então, outra dica é, se você está se ferrando aí na matemática, nos cálculos, né? Procure o professor Fischer. Muito prazer. Muito prazer, né? E se você está tendo problema na sua carreira, não consegue crescer, está travado, não fala inglês, precisa aprimorar e quer internacionalizar, então a gente está pronto para cuidar de você, cuidar da sua carreira. Então a gente se encontra no próximo episódio. Fischer, mais uma vez, muito obrigado. Lu, Thank de you novo. so much. E a gente se encontra Lia. no próximo episódio.